Fala pessoal, tudo bem? Queria dar uma volta com vocês nesse vídeo aqui sobre dar um overview sobre a questão do Docker, sobre a questão de containers, imagens. Eu acho que eu não vou exaurir esse assunto é bem completo. E aqui eu vou dar uma pincelada para vocês justamente buscarem aí mais informações sobre isso, tá? E também não ficarem à deriva quando vocês precisarem. Ficarem à deriva com seus containers quando vocês precisarem é, mexer com esse tipo de tecnologia dentro do projeto, porque vocês vão ter que subir um container, brincar com o ambiente, enfim. O que é o container e que é uma virtual machine, tá? São muito parecidos os conceitos de ambas as tecnologias, tá? De certa forma, você está tratando aqui de virtualização. Porém, a virtual machine ela virtualiza ou ela isola hardware, né? E o container ele isola recursos do sistema operacional. Ele trabalha na camada do sistema operacional. Por isso que a gente consegue, por exemplo, dentro de uma virtual machine, isolar partes da minha máquina virtual para rodar um container. Isso é um negócio fenomenal. Assim, eu considero algo fenomenal, porque eu tenho, de certa forma, né, uma máquina, vai, entre aspas, virtual, que é o container, rodando dentro de outra máquina virtual, que é a minha VDI aqui, que é a VirtualBox, que é o meu Linux. Então, eu consigo modularizar, ele fala bem aqui nesse exemplo aqui, que ele fala que containers são melhores adaptados ou aplicados, né, para o uso de software modular e portável. Então, é o que ele traz aqui. Eu consigo modularizar, né, meu software em containers diferentes, trazendo esse conceito que eu comentei com vocês de microserviço, de computação distribuída, porque eu posso criar uma forma de gerenciar esses containers de maneira que eu orquestre, né, meus containers. Aí eu vou entrar num outro conceito que nós não vamos falar dele agora, tá? Porque aí eu vou puxar um trem e a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas enfim, isso dá para nós a visão da importância de você conhecer um pouco dessa tecnologia se você tiver que em algum momento subir um container na sua máquina, tá? Nossa aplicação toda ela é baseada em microserviços. Então, se você dá um ls-la aqui, você vai ver é, nossas pastas que tem, perdão, que tem aqui os microserviços que são os traços service aqui e o web app também que é um microserviço. Então, vamos abrir o CD Customer Service. Nele eu consigo visualizar, quando eu entro nessa pasta, um arquivo chamado Dockerfile. O que é o Dockerfile? Vamos dar uma olhadinha? Nano Dockerfile. Dockerfile é uma descrição de uma imagem onde eu especifico como que vai ser ou qual que é o estado que o meu container tem que ter para mim rodá-lo. Então, o Dockerfile é um arquivo que especifica os requisitos do meu container. O container é uma imagem em execução. Eu baixo uma imagem, quer dizer, eu vou lá no Docker Hub, quando eu dou um Docker Pull, eu baixo uma imagem, né, que tem uma pré-configuração, uma versão do sistema operacional, aplicações ali dentro rodando, e também especifico a partir dessa imagem como que eu quero que ela seja condicionada, preparada. Então aí eu estou criando, de certa forma, uma outra imagem. Né? Então a gente reutiliza muito esse conceito de imagens, de pré-configurações, porque eu estou trabalhando em camada desse sistema operacional. Né? Lembrando que eu estou usando os recursos desse sistema operacional. Então, quando eu for puxar um recurso lá do Docker, por exemplo, uma imagem, ele não vai baixar todo o sistema operacional para mim. Ele vai baixar apenas aquelas modificações necessárias ou configurações específicas que eu preciso para rodar aquela imagem. O resto, de certa forma, está embutido na minha instância local. Porque se eu fosse baixar, por exemplo, uma imagem do Ubuntu, né, vamos assim dizer, seria um arquivo gigantesco, né? Com as configurações que eu precisaria. Então, ele já considera essa parte aqui da camada do sistema operacional como reutilizado, então ele não vai baixar, mas ele vai trazer aquele delta, aquelas diferenças que eu preciso para poder rodar o meu projeto, tá? Não sei se eu consegui me fazer claro, mas basicamente, quando eu venho aqui no Docker Hub, eu consigo encontrar aqui dentro as muitas imagens, olha, que a gente vai usar pro nosso dia a dia. E se vocês procurarem aqui, ó, vamos entrar numa imagem aqui, ó, só para vocês verem, ó.
Olha o tamanho dela, 230 MB, ou seja, eu vou ter uma máquina virtual, entre aspas, né, virtual, rodando aqui dentro do meu ambiente, com uma imagem específica, rodando JDK18, porém eu não estou baixando toda a visão de Operational System, de ser operacional, todas as configurações, todas as bibliotecas, não, porque ele já está reutilizando isso. Ele só vai baixar as configurações apropriadas para aquele ambiente que precisa rodar o JDK18, o JDK18, porque o resto ele está compartilhando. Isso é muito louco, isso é muito bacana, porque é reutilização da minha capacidade instalada, né? A VM reutiliza a minha capacidade instalada de hardware e meu container reutiliza a minha capacidade instalada de software. Por isso que eu chamo de container, né? Porque eu estou reutilizando ao máximo ali meu espaço físico, né? A exemplo de um container de um navio, né? Que ele tem que reaproveitar o máximo possível de espaço para fazer caber, né, o máximo possível de containers ali dentro, tá ok? Então, olha, eu dei um overview aqui para vocês de onde ficam as imagens, ele reutiliza essas imagens. Vocês podem ver aqui ó, que eu estou usando o OpenJDK18. Então, eu tenho aqui no Docker Hub essa imagem, que ele sabe quais são as configurações dela, ele vai trazer quando eu baixar. E também eu estou especificando para ele que depois que ele, utilizando essa imagem, né, ele precisa nela salvar aí, colocar, copiar o meu build da minha aplicação, o executável, o jar, que representa a minha aplicação, o meu serviço, o meu código compilado. Então ele vai chumbar nessa imagem, copiar, no caso, né, o meu jar, associar a essa imagem que ele trouxe lá do Docker Hub e vai criar o que? Uma nova imagem. Então, o Docker trabalha com essa coisa de criação de imagem em cima de imagens, né? Eu posso exportar, inclusive, se eu quiser, essa imagem lá para o Docker Hub e deixar pública para outras pessoas utilizarem, o que não é o caso aqui porque a gente está fazendo externamente. Mas nós podemos usar outras ferramentas de containerização para expandir, ou melhor, para escalar, para gerar vários microserviços, vários containers rodando a partir dessa imagem que eu criei local aqui, tá? Então esse é um conceito muito bacana porque não é uma coisa de outro mundo, tá? Não é rocket science. Containerização é algo tangível, algo palpável e é muito em linha com o que eu estou comentando com vocês. Você traz uma imagem pré-definida que reaproveita recursos locais do seu sistema operacional, então não vai vir uma imagem tão pesada assim. Ela chumba as especificações que você acrescentou e permite que você pegue essa nova imagem e provisione ela, escale ela, distribua ela e gere quantos containers aí, quantas máquinas você precisar. Pode ser na nuvem, pode ser na sua infraestrutura local, enfim. Pode usar um Terraform, pode usar um Kubernetes para orquestrar esses containers e aí é ao gosto do cliente, tá? O que ele faz aqui? Ó? Qual que é a especificação dele aqui, ó? Desse Dockerfile? Eu estou baixando a OpenJDK18, copiando aqui o que o Maven buildou para mim na hora que eu rodei o MVN lá, package, ele vai buildar esse cara. Lembra que dentro do... Eu vou até abrir aqui para vocês olharem, ó. Vou fazer isso agora, né? Bom, antes de abrir aqui, eu vou terminar aqui a conclusão do raciocínio. Eu vou copiar aqui, ó, o arquivo que eu compilei, né, para imagem e vou dar um run, tá? Eu vou dizer para ele que esse cara é um executável. O run chmod aqui eu estou dizendo que ele... Aqui eu não estou executando ainda o software, eu estou dando um run no sentido de que, olha, atribua ao meu executável, aí dentro dessa imagem, o mais X para o Linux permissão de execução, né? Você deixa o arquivo executável. E aí, ele cria um tal de entry point. O que é o entry point? Quando eu subir a minha imagem, quando eu der um start nela, ele vai puxar esse ponto de entrada aqui. O que é o ponto de entrada que está passando? Java-jar e o arquivo compilado. Ou seja, quando ele der um docker start aqui, ele vai chamar essa linha dentro da minha imagem, né, do meu container, e vai startar o microserviço. Olha que bacana. Olha que bacana, olha que bacana. Eu falo muito, olha que bacana, né? Desculpa a prolexia, gente. É assim mesmo, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? Vocês precisam entender um pouquinho disso, vocês não precisam construir uma imagem, né? Ou do zero, mas entendam o que é uma imagem. Uma imagem é uma pré-configuração que você adiciona outras configurações e também gera uma imagem própria, tá? Se vocês olharem aqui, quando eu entro naquele arquivo,
shutils build all. Não, deixa eu ver se é o build all. Ó, lembra que o shut.build all ele vai empacotando, né? Aqui ele só vai empacotar, ele vai buildar. É um comando do Maven que compila cada um dos microserviços que eu tenho aqui, ó. Ele compila aqui é um shellzinho script, tá? Ele compila o user service. Aqui é só compilação. Ele só está gerando esse jar aqui, ó. Ele compila o customer service, ele compila o product service. Então ele vai compilando, buildando os meus projetinhos que foram construídos lá no Eclipse utilizando Spring Boot, tá? Aqui é só nível de compilação. Feito isso, eu tenho outro shellzinho script que é o start, né? Start full stack. O que ele faz? Ele dá um sudo docker compose app. Agora é para enlouquecer, hein? O que é o docker compose app? Ele basicamente diz assim, olha, suba app de subir, né? Suba o container a partir das imagens que você tem dentro dessa pasta. Aí você vai falar, como assim? Quando você der um ls aqui dentro, ó, tá vendo que tem um arquivo aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Dockercompose.aml. Vamos dar uma olhadinha nele? Nano dockercompose.aml. O que é esse cara aqui, gente? Ele descreve quais são os serviços que eu tenho que ter ativos dentro da minha instância de Docker. Então, quando eu falo Docker Compose App, ele puxa esse arquivinho Docker Compose e procura, olha só, tá vendo um cara aqui, ó, para cada serviço ele procura aqui, ó, um build. Aí você vai falar, o que é esse build? Vamos olhar aqui, ó, Ctrl X. O build na realidade é, vamos entrar aqui, ó. Voltando no Docker Compose de novo, ó. Ele procura o ponto barra user service. O ponto barra user service na realidade é o quê? Nano user service barra docker file. É o docker file de cada um dos meus microserviços. Então, só para a gente reforçar aqui os conceitos. Cada um dos microserviços tem uma imagem, que é uma pré-configuração, e ele, a minha imagem, ela aponta, né? Cada imagem aponta para uma pasta onde eu tenho compilado o meu jar, né? Os meus microserviços, meus projetos, entenda, meus executáveis, tá? Para subir uma imagem, eu posso subir ela com Docker comum, mas eu posso, com uma boa prática, utilizar o Docker Compose. E o Docker Compose, o que ele faz? Ó? Ele busca, ele já tem pré-definido dentro dele todas as configurações onde eu chamo qual que é o serviço que eu quero subir. Então, aqui eu quero subir um serviço chamado TMP User Service. Legal. E qual que é o build desse serviço? O que você buildou? Ah, você quer a configuração desse serviço? Você quer a configuração dessa imagem? Abre a pastinha User Service, que lá você vai ter um Dockerfile, que é esse cara de cima aqui, ó. Então ele sabe a partir desse cara aqui os respectivos nomes que eu vou atribuir a container, mas as respectivas configurações, e eu atribuo para ele a porta que ele vai executar, a porta que ele tem que expor. Se tem um arquivo de ambiente, ele tem que olhar para esse arquivo para poder fazer a configuração em tempo de execução. E se tiver uma rede também, aí ele pode criar uma redezinha interna para você poder meio que isolar, né? Você pode isolar os seus containers para eles operarem numa rede sem, por exemplo, disponibilizar todos os containers, expor todas as portas de todos os serviços. Por exemplo, uma redezinha interna específica aqui para sua máquina virtual. Então, pessoal, vamos olhar aqui, ó. Desculpa a minha polixia, mas vamos de novo. Ó. Você tem aqui, ó, o Nano, né? E o Dockerfile, certo? Perdão, Docker Compose. O Docker Compose, ele tem aqui as minhas configurações onde ele tem que buildar ou utilizar o build de cada um dos meus serviços. Ele não vai buildar, ele vai procurar o Dockerfile de cada um dos meus serviços, tá? Então, ó, aqui é o do Customer Service, ele vai falar, onde está o Dockerfile desse cara? Tá aqui dentro, ó. Entendeu? Ele vai procurar esse Dockerfile aqui. Achou o Dockerfile? Legal. O que tem no Dockerfile?
Ao Dockerfile tem o meu jar aqui, né, que eu tenho que rodar, a especificação da imagem que eu vou usar e tem o comando que vai ser executado quando eu der startar esse container, ou seja, colocar a imagem para rodar. E aí, olha que bacana, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Eu vou dar um build primeiro. O build eu vou usar o arquivo de úteis aqui que eu deixei já pré-configurado, tá? ./shúteis barra build all. Então aqui eu não estou ainda gerando imagem nenhuma, tá? Não estou mexendo com container, não estou subindo nenhum container. Aqui eu só estou mandando Maven, gera os executáveis da minha aplicação. Então é o que ele está fazendo aqui, ele está gerando os .jar, tá? De cada um dos microserviços. Então, ó, ele está começando aqui, ó, pelo user service, tá indo no user service, gerando as imagens, tá vendo, ó? Deixa ele terminar Customer Service agora, vai gerar imagem. Quer dizer, vai gerar imagem não, perdão. Vai gerar o ponto jar do Customer Service. Agora ele vai entrar no Product Service, que é o outro projeto. Aqui eu estou trabalhando só em nível de Maven. Eu estou só buildando, compilando ali o meu executável, tá? Se é que eu posso dizer que eu estou compilando porque eu estou empacotando, né? Compilando e empacotando tudo num jar para eu poder reutilizar depois. E aí, agora o Order Service, que é o último, ele fez o build, né? Aí, salvo engano, é o último projetinho que ele compilou. Então, basicamente, o que o Start fez? Perdão, o que o Build All fez? Abriu cada uma das pastinhas e rodou o MVNW lá dentro. Lembre, gente, todo comando MVN é do Maven. É para o Maven trabalhar, é para o Maven buildar, é para o Maven compilar. É para o Maven testar. A gente rodou MVNW testes lá, MVN testes. Tudo que começa com MVN é Maven, tá? Então eu tô rodando aqui, ó. Bom, buildei. Gerei o ponto jar. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou construir as minhas imagens. A partir do que? Do Dockerfile existente. No Jenkins o comportamento é um pouquinho diferente, eu já explico, calma lá, tá? Mas aqui é para vocês entenderem como é que é o conceito, o funcionamento do meu do Docker e dos containers. Uma coisa importante, aqui ó, eu não vou chamar, eu poderia chamar ó, shutils, eu poderia chamar aqui, né, ponto barra shutils, quer dizer, barra start full stack, não é isso? Eu poderia vir aqui e fazer isso. Não vou fazer isso. Eu vou chamar o que? O Docker Compose. Para subir uma imagem, usando o Docker Compose File, eu vou usar Docker, só que eu tenho que usar com sudo, tá? Sudo Docker Compose app. Quando eu uso Docker Compose app, eu estou falando, suba agora, se não tiver criado, crie as imagens e suba agora os meus serviços. Esse daqui é o comando que vocês têm que gravar na pedra, sudo Docker Compose app, tá? Então, ele vai começar aqui, pediu minha senha, ele vai rodar aqui. Aí, ó, tá buildando agora. Aí, tá vendo? Ó, lembra do Dockerfile? Ele foi lá no Dockerfile, leu qual que é a imagem que ele precisa. Se ele não tiver na máquina, ele baixa. E aí ele joga lá para dentro o. Ó, tá vendo? Ele vai buildar a imagem do Temp User Service com base no que eu passei lá no Dockerfile do Temp User Service. Eu posso especificar um outro JDK? Posso. Cada serviço é modular, cada microserviço é modular, pode ter suas especificações específicas. Eu poderia ter um microserviço que nem fosse Java, poderia ter um microserviço no Node, por exemplo, tá? Então, olha, tô rodando aqui, ó, ele tá buildando, aqui ele tá baixando a imagem lá do Docker Hub e colando nessa imagem os executáveis que eu acabei de compilar no Maven, tá? E aí ele cria, aqui ele está criando de fato essas imagens localmente e aí começa a brincadeira de subir. A partir dos entry points aqui ele começa a subir de fato os serviços usando aí, ó aqui ele está subindo o serviço usando o Maven, tá?
Aí ele está startando de fato dentro daquela instância o Maven. Eu posso olhar, tem um comandinho aqui, eu vou até dividir a minha tela. Tem um comandinho aqui muito bom chamado Docker PS. Docker PS. Ele não vai deixar eu ter que usar o sudo docker PS, tá? Aluno. O que ele faz, esse cara? Ele mostra para mim os meus containers que estão sendo executados. Então, olha só, ele já startou para mim 6 containers na minha máquina. Eu tenho a imagem aqui que é o portainer que eu estou rodando. Lembra, a imagem? Imagem não é o container é a imagem em execução. Eu tenho o meu user service, meu product service, meu customer service, meu order service e meu web app rodando. E de fato, são essas aplicações que estão aqui em cima. Lembra que eu falei para você que sempre é um defeitinho que eu não corrigi ainda? Que o meu user order service vai cair, né? Eu posso gerenciar por aqui, ou eu posso também ir direto no Portainer, que é bem mais fácil, gerenciar minhas imagens, né? Opa, tem aqui ó, o localhost 9000, eu tenho o Portainer instalado. Então aqui dentro eu consigo, olha, olhar na minha instância local, né? Aqui ó, local é porque é a instância local do Docker rodando, né? Na minha VM. Então eu entro aqui e tem aqui a quantidade de containers que eu posso trabalhar. Tenho 7 containers, ó. Eu tenho 5 containers, quer dizer, 5 containers rodando. O Jenkins não está rodando. E meu order service caiu para variar por conta de um detalhe que eu preciso arrumar aí nesse projetinho. Que ele precisa esperar, na verdade, o Customer Service e o Product Service antes de sair executando. Então, por isso que ele caiu. Ele caiu porque ele estava esperando para fazer uma chamada REST, tá? Então, eu venho aqui, é muito simples, e dou um start aqui para ele começar a rodar, tá? Minha aplicação, lembra das portinhas que eu defini lá? Ó, tá rodando a 8000, 8002, 8001, 8003, 8005. É importante vocês saberem, entrando aqui no... Deixa eu abrir aqui, ó. Localhost. Tá na 8005, né? Nossa aplicação, né? Deixa eu logar na minha aplicação. Opa, loguei na minha aplicação. Então aqui eu consigo conferir que de fato ele subiu cada um dos serviços que eu esperava que ele subisse. Então eu tô aqui ó, com os dados rodando. Ó, vamos ver o order se subiu. Deve ter subido agora. O order subiu também, que ele tem 10 pedidinhos aqui padrão já inserido na minha base. Então, cada um desses módulos aqui, tá? São microserviços que correspondem a nossas pastinhas aqui dentro, tá? Eu fiz assim para ficar fácil o entendimento de quem tá do outro lado. Um ponto importante para vocês é que no caso aqui eu facilitei criando para vocês um shell script para facilitar o trabalho. Mas vamos dizer que você mesmo queira subir o seu container. Você pode vir aqui no Customer Service, sudo docker compose app, tá? Só que eu acho que ele não vai deixar porque eu já tenho aqui, ó. Se eu for rodar aqui esse cara, ele vai reclamar, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar um ls-la. Ó, eu tenho aqui, ó, se eu der o sudo docker app aqui, que nem eu falei, não vai rolar. Por quê? Porque eu tenho uma outra pastinha chamada docker aqui dentro, que é onde de fato estão os meus docker composes, tá? Quer ver, ó? Vamos lá olhar o meu docker compose file. Cd docker. Aí eu tenho ls-la. Eu tenho docker compose para cada ambiente que eu quero ativar. Nessa pasta, eu vou ver os arquivos e vou chamar qual que de fato é o ambiente que eu quero subir. Então, vem docker compose "-f", e aí eu falo qual que é o arquivo. Ah, eu já subi o de dev. Por exemplo, eu quero subir o de prod, tá? Prod, e aí eu falo para ele app no final. Então eu falo para ele, ó, sobe para mim através do Docker Compose o arquivo que tem as especificações do ambiente de prod. Eu vou chamar aqui o de dev para a gente ver se a gente consegue subir. Vamos ver? Estou no Customer Service, vamos dar uma olhada aqui. Ele vai pedir minha senha. Talvez, vamos olhar aqui, ó. Opa, tá subindo agora a minha imagem do ambiente de dev. Olha que legal. Então eu não preciso necessariamente depender, tá?
O ambiente está montado, eu posso eu mesmo montando, subindo as partes da minha aplicação que eu achar melhor para mim poder testar. Então, se eu precisar subir, eu quero subir agora que nem eu fiz aqui, o Customer. Acabei de subir o ambiente do de desenvolvimento do Customer para mim poder rodar os meus testes aqui, para mim poder fazer minhas chamadas na API. Então, gente, eu tenho aqui, se vocês olharem dentro do Portainer, abrir o Portainer aqui, vocês vão ver aqui a lista de. Ó que bacana, ó. Subi agora o meu Customer Service, tá vendo? É, aqui dentro do. Aqui dentro do. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Do Jenkins File. Deixa eu usar esse cara de baixo aqui, ó. Deixa eu entrar dentro do projeto aqui, ó. CD Customer. O Jenkins File, ele. Opa! Ele relata para mim como ele sobe cada uma das imagens usando o Docker Compose, ó. Então ele tá aqui, ó. Ó, o Docker Compose dele, ele passa alguns parâmetros além de usar o "-f", tá? Então um deles é o "-p", é um project, para você não cair nessa situação aqui que ele colocou aqui num stack diferente, né? Um nome diferente. Então, aqui ó, ele dá o "-p" com sua automação, então viria aqui um prefixo diferente nessa imagem, tá ok? Como eu não passei, ele chumbou Docker lá, enfim. Mas nada que vai atrapalhar aqui o nosso projeto. Mas você já pode considerar aí que você tem uma imagem local rodando que você startou manualmente. Vamos startar uma outra? Eu quero subir o user service. Vamos subir aqui, voltar aqui para o user service. CD user service, né, Thiago? Vamos lá. ls-la. Dentro da pastinha do Docker eu tenho meus Docker Compose files aqui. Docker Compose. Tem que ser com sudo, porque ele exige, né, algumas permissões administrativas. Sudo docker compose -f, aí eu vou lá no arquivo que eu quero, que vai ser o docker compose. Vamos ver qual que ele vai trazer para mim, ó. Eu quero a build dev app. Então ele vai subir para mim. O app é suba de fato, tá? Suba o container com essa imagem que eu pré-defini. E aí o Docker Compose aponta para aquele arquivo que tem o Docker file lá com a configuração da imagem no meu microserviço, tá? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas lembre de uma coisa, eu vou até abrir no Eclipse que vai ficar mais fácil até para vocês verem essa estruturação aqui do meu projeto, tá? Ó, tá rodando agora o meu user service. Então, mais um containerzinho que eu subi na raça, né? Ó, user service, como nós pesquei o projeto, ele chamou de Docker aqui, sem nenhum problema, tá? Vamos abrir aqui o Eclipse. Import Projects. Maven Projects. Passo para ele aqui a lista de projetos que eu tenho, dou um Finish. Só para a gente olhar, ver de uma forma estruturada aqui como é que cada um dos microserviços estão configurados, tá? Então, dentro do Customer Service, eu vou ter um Dockerfile. Como eu comentei, o Dockerfile... Ixi, ele vai... Eita. O Dockerfile representa a configuração da minha imagem, né? E o container, lembra, o container é minha imagem em execução, né? Essa configuração em execução. E aqui dentro eu vou ter uma pastinha que é o Dockerfile, que eu chamei de Docker, que vai ter os Docker Files, os arquivos em que eu, de fato, especifico como esse container vai ser construído, buildado, tá? Então, por exemplo, abrindo aqui o de dev, eu consigo ver aqui as configurações, ó que bacana. Então eu falo para ele, o dev, ele vai usar também a mesma imagem aqui, como ele está no nível de arquivo, ele vai voltar dois para trás, vai pegar o dois para trás, não, vai voltar para a pasta py e vai pegar o que? Vai pegar o arquivo do Dockerfile, que ele sabe que esse Dockerfile tem as informações de build. Feito isso, ele dá um nome para o container,
faz algumas configurações aqui que a gente não vai entrar no detalhe delas agora, e você tem pronto aqui, finalizado aqui a sua preparação para poder buildar. Lembra, sempre quando a gente for preparar nossa imagem, a gente vai preparar ela no Dockerfile. Quando eu for especificar como eu vou buildar essa imagem, como eu vou inicializar essa imagem, eu vou no Docker Compose. E quando eu for de fato dar o app, subir, eu vou no Docker Compose lá de comando, apontar para o Docker Compose File, tá bom? Eu sei que é muito conceito, eu vou até separar aqui para vocês, ó, vamos lá. Escrever aqui no arquivinho o texto do lado para não ficar tão para desmitificar melhor. Podia ter feito uma apresentação, né? Mas enfim, ó, Dockerfile é arquivo com as especificações da imagem. Tá? Só para vocês gravarem bem. O container é a imagem em execução. Ok? E o Docker Compose, dockercompose.aml, aí você pode chamar de Docker Compose, sei lá, um ambiente que você tem, que foi o caso que eu fiz ali, ó, .aml, é o que? É a especificação de como a imagem será preparada e inicializada no ambiente que você está trabalhando. Então, o seu Dockerfile ele especifica como a imagem vai funcionar. O seu Docker Compose ele vai preparar essa imagem com algumas configurações para o ambiente. E o container já é a imagem de execução. E aí você dá o Docker Compose App para subir, né, "-f", o arquivo, ou não precisa se você tiver na pasta onde está o Docker Compose, o arquivo AML do Docker Compose, né, Docker Compose.aml, e aí você dá o app, e ele vai executar aí, né, deixa eu até colocar de minúsculo, ele vai criar a imagem e dar o start nela se ela não foi criada, tá? Se ela já foi criada. Se ela não foi criada, ele cria e o Docker Compose App também inicializa essa imagem. Então, eu tô dando aí para vocês, ó, não é um aulão, né? Mas é uma visão bem bacana aí de como vocês devem olhar com carinho essa parte de containerização, ainda mais para o teste que vocês vão rodar. Subir um container, baixar um container, brincar, é fundamental aí para o dia a dia de vocês, tá ok? Se vocês não quiserem mais um container rodando, aí vocês só dá o Docker Compose down, mas eu não vou executá-lo aqui, porque eu tenho o Portainer que facilita a nossa vida e muito, né? Para subir, para rodar, para restartar, então, para mim aqui eu me viro bem com o Portainer, tá? O Portainer é um utilitário que tem os comandos aí do Docker por trás, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus.